Agora, Mauro César Pereira. Flamengo vai hoje para Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro. Na minha opinião, nesses anos recentes aí, os últimos anos, é uma das maiores rivalidades aí do futebol brasileiro e com dois times sempre fortes, né? O Atlético Mineiro e o Flamengo com grandes nomes, grande investimento. E o Flamengo, ele voltou a vencer diante do rival do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, e se reabilitou depois da derrota para o Juventude, jogando lá em Caxias do Sul. É um Flamengo que ainda é líder, mas que qualquer deslize que dê, ele pode perder essa liderança para o Palmeiras. Qual é o jogo do Palmeiras nessa rodada? Grêmio fora. Quando? Seu Grêmio. É quando? Quinta-feira. Seu Grêmio. E aí, o Grêmio de Lívia Weber. Seu também. Minha esposa. Agora, Mauro, o Atlético Mineiro nos últimos 10 jogos, ele tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 40% de aproveitamento. É uma má fase desse Atlético Mineiro. Dos últimos 5 jogos, a equipe só venceu um, que foi contra o Internacional. E levou gol em todos os últimos 8 jogos. Eu pergunto, é um Flamengo totalmente desfigurado de novo, com os seus desfalques? É um Atlético Mineiro que tem essa rivalidade com o Flamengo? Tem favorito esse jogo, Mauro César Pereira? E o que esperar desse jogo? E uma coisa que eu também queria perguntar para todos, tá? E aí por uma reflexão em que muita gente pediu para eu levantar esse assunto. É questionável, não que seja complô, que aqui não tem essa palhaçada, mas o fato de tão agora constantemente o Palmeiras jogar depois do Flamengo? Eu digo isso porque muito torcedor me manda mensagem. Pô, por que sempre o Palmeiras joga depois do Flamengo? Sabendo o resultado do Flamengo. Tem esse questionamento de torcedores que me fazem, e aí eu passo aqui pra mesa porque eu devo satisfação ao público que nos assiste. Mauro César Pereira. Quem faz a programação é a televisão, ela quer mostrar um jogo no horário, no outro horário, e aí vai marcando. Eu acho isso irrelevante nesse contexto. No final do campeonato é importante. Nas últimas rodadas, ali disputando, você sabe o resultado do outro, se você pode jogar por um empatezinho aqui, né? Mas esse pedaço nem chegou ao final do primeiro turno, eu acho isso aí totalmente irrelevante. O Flamengo tem que ganhar os jogos dele, fazer o maior número de pontos possível, o Palmeiras também. Não dá para negociar. Você vai chegar na 12ª, 13ª rodada, o Flamengo perdeu, aí o Palmeiras joga depois, vou perder também. Não. Aconteceu semana passada. Inclusive o Flamengo perdeu pro o Palmeiras perdeu pro Fortaleza. O Pulgar vai pro jogo hoje? Parece que sim. Porque eu vi que o Vargas, eu acho que perdeu o voo. O Pulgar parece que vai pro jogo. Não sei se eles saíram. Porque os dois são da seleção chilena, né? Vargas e Pulgar, pô. Sim. Normalmente vão jogar na contra. Escalação provável tá o Pulgar. Não, sei, mas o Vargas não apareceu, não. Ué, os dois jogam no mesmo. Os dois são da mesma seleção. É verdade. E o que esperar desse jogo, Mauro César? O Atlético tem favorito? Claro, o Atlético está mais inteiro que o Flamengo para esse jogo. O Flamengo deve jogar com o Carlinhos, deve poupar o Pedro, talvez o Gerson. E eu acho que esse é um jogo para poupar, porque é um jogo, entre aspas, perdível. Mesmo que o Tite coloque força máxima, a chance de perder esse jogo é muito maior do que contra o Cuiabá. E ele tem que administrar isso, senão ele vai perder esses jogadores. Ele vai estourar os caras. Estão jogando 90 minutos todos os jogos praticamente. É o primeiro jogo também na arena do Atlético, né? Dos dois Ano passado foi no Independência, foi 2-1 Flamengo, e o estádio foi inaugurado um pouco depois. Então acho que o Atlético é o favorito, apesar de já não vencer em casa há um bom tempo, né? E eu acho que esse é o jogo certo para o Tite fazer isso, poupar alguns jogadores. Acho que ele está agindo certo. Aí sábado com Cuiabá, Maracanã, força máxima, 3 pontos. Esse tem que ser o estratégia. Hoje se empatar, tá bom. Se o Palmeiras vencer, o problema do Palmeiras. O Flamengo tem que se preocupar com a liderança, não tem que se preocupar em ficar no bolo. Aí quando acabar a Copa América, volta todo mundo, aí é outro cenário. Aí você tem que... Hoje ele vai poupar. Tudo indica que sim, eu acho que é certo aí. Qual a escalação provável hoje, Mauro? Quem que você acha que ele vai poupar, sabe? Gerson e Pedro. Não jogam Gerson e Pedro? Deve ficar no banco. Porra! Aí o Atlético é bem favorito mesmo. Fez isso em Fortaleza. Né? O Veiga o Veiga e o Estevão. O Estevão ficaram bom, mas tem que fazer. Agora não tem outro jeito. É, porque o Gerson, pra mim, hoje é o principal jogador desse Flamengo. Por isso mesmo. Ele vai estourar se for assim. Se o De La Cruz estivesse no Flamengo, um jogo o De La Cruz faz 90 minutos, o Gerson joga menos, outro jogo inverte, como ele vinha fazendo. Às vezes o De La Cruz está jogando bem, aí com 15 minutos o Tite tira o De La Cruz. O time está ganhando o jogo. Tirou o De La Cruz? Sim, está tirando para administrar. Jogou 60 minutos. Outro jogo joga 90, outro jogo joga 45.
Os jogos acontecem em intervalos até inferiores a 72 horas, não tem jeito. Se não fizer isso... E o Gerson e o Pedro, por serem jogadores importantes, e mais importantes ainda na ausência dos convocados, têm jogado 90 minutos todo jogo. Contra o Juventude eles saíram, mas saíram com 40 e poucos minutos. Quer dizer, estão jogando 90 minutos há um tempão, não vão aguentar. Então acho que hoje é um jogo mais adequado para fazer esse tipo de manobra. Acho que se fizer isso, o Tite está certo. E o Carlinhos jogou um jogo de saída contra o Palmeiras aqui em São Paulo. Não pode jogar contra o Atlético? Pode. Mete o Carlinhos lá e vê o que acontece. A gente tem na escalação provável tava o Gerson, mas você acha que ele não joga, né, Mauro? Eu acho que há a chance dele ficar de fora também. E você acha que o Lohan joga? Porque na escalação provável o Lohan não tá. E o Lohan foi vaiado no último jogo. Depende, se tirar o Gerson, aí como é que ele faz? Ele pode botar o Pulga no lugar do Gerson e manter o Lohan. Você acha que o Lohan joga hoje? Não sei. Tem uma escalação... O que você achou da vaia pro Lohan? Ridículo. Patético. O cara compra ingresso, vai ao Maracanã, vaiar um garoto de 17 anos que só está jogando porque a CBF tem um calendário ridículo. Quem tinha que estar jogando era o Arrascaeta, ele era opção. Ele virou titular nesse período porque não tem outro. Assim, não tem, a melhor opção para o lugar do Arrascaeta, mas tem 17 anos. Aí erra algumas escolhas, retém a bola. Acontece, gente. Às vezes ele é fominha, né? Às vezes ele segura anos. Muito a bola. É um garoto ainda, tem que ser lapidado, tem que ser conversado. Eu até acho normal na hora que ele erra, ele perde uma bola no campo de defesa e oferece um ataque para o Cruzeiro, o Cruzeiro quase finaliza, até entendo que naquela hora o torcedor xinga, esbraveja, né? Aquela reação espontânea. Mas depois fica vaiando, ele pega na bola, cara, qual o sentido? Não ajuda em nada, fica em casa essa mala. Torcedor mala. Fala, Vânia. Fala mimimi. Não, tô lendo aqui a escalação que tá, não sei se vai ser essa aqui mesmo, tá falando aqui, né? Rossi, Wesley, Bruno, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Léo Ortiz, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Mas aí tem também Carlinhos. Pode ser o Carlinhos também. Você tá no SofaScore. Eu acho que o Pedro também não joga, não. A tendência é que comece jogando o Carlinhos hoje. Agora, o Gerson tá. O Gerson tá nas duas. O Flamengo provavelmente vai poupar alguns jogadores. Agora, é um baita clássico, né? O retrospecto recente, Vamp, Flamengo e Atlético Mineiro têm alternado vitórias nos últimos anos. Nos últimos 7 jogos, são 3 vitórias para cada lado e um empate. Olha o equilíbrio. Tá igual a Corinthians e Palmeiras. Igualzinho. Porra, aí, viu? Viu como são os grandes? Tudo é. Olha só, velho, mano. Corinthians, 16 jogos, 8 vitórias, 4. Nos últimos 16, o Corinthians só ganhou 8 vitórias do Corinthians, 8 do Palmeiras. Não tem empate nesse duelo. Último duelo entre os dois times. 3-0 pro Atlético Mineiro no Maracanã, que foi aquele jogo, meu Deus, no ano passado, que gerou muita revolta aí nos torcedores do Flamengo. Foi na antepenúltima rodada. Antes disso, a sequência era de 3 vitórias seguidas do Flamengo. E aí, velho Vamp, concorda com o Mauro, Atlético Mineiro favorito? Há um equilíbrio muito grande, você acabou de falar, né, Tico, porque o Atlético Mineiro é um time também que investe, né? Tá com o seu estádio novo, o Flamengo vai lá pela primeira vez visitar a arena do Atlético, já a rivalidade de anos de finais de campeonato brasileiro, né, aquele que o Renato sai arrastando, o Luizinho e companhia. Quer dizer, é uma rivalidade muito grande, né, nessas duas equipes. E o gasto também, né, depois que entrou lá os mecenas lá, que botou dinheiro, contratações. Só que o Atlético Mineiro também tem jogadores que estão na Copa América, né? O Milito, no último jogo, eu estava vendo às 11 da manhã contra o Atlético Goianiense, ele levou só 5 jogadores pro banco e depois ele vai pra coletiva, ainda fala que vocês acham que eu vou botar base, eu não vou utilizar, se eu quiser eu boto minha mãe, meu tio, meu pai, né? Ele jogou com o Mariano de zagueiro, o Batalha e hoje tem o Bruno Fux voltando, hoje ele vai ter 2 zagueiros. Eu vi a formação aqui com 3 Mariano, Igor Rabelo e Fux, Scarpa de um lado, Hulk, Paulinho, Cadu. Quer dizer, vai estar lotado, né? E um equilíbrio muito grande. O Atlético, eu acho que leva vantagem porque joga em casa. Eu também acho o Atlético Mineiro hoje favorito. Eu acho. Acho que Atlético Mineiro e Flamengo, quando for no Maracanã, o Flamengo é favorito. Quando for na MRV Arena, eu acho que o Atlético Mineiro é favorito. Mesmo, eu acho que é muito equilibrado. É muito equilibrado. A escalação do Atlético Mineiro: Matheus Mendes, Mariano,
Bruno Fux, Igor Rabelo e Rômulo. Batalha, Igor Gomes, Scarpa, Palácios, Paulinho e Hulk. Essa é a provável escalação aí do Atlético Mineiro, Fábio Piperno. Eu acho que vai depender muito de como o Tite vai armar o Flamengo, né? Se ele vai poupar alguém, se ele vai começar com esse time que você citou agora há pouco, né? Com o Pedro jogando. Se o Flamengo utilizar todos os jogadores que ele tem à disposição, porque o Tite também pode adotar a estratégia de jogar com aquilo que ele tem de melhor hoje e poupar alguns jogadores contra o Cuiabá. Então, vamos ver. Pode continuar, Piperno, pode falar. Não, era isso que eu queria dizer. Eu acho que o time vai depender muito do que o Flamengo vai ter como time titular. Bom, a gente tem aí um Flamengo que deve poupar alguns jogadores, né? A gente tem que falar também sobre essa situação aí que saiu na ESPN, né? Do Gabigol podendo estar com evolução de conversas com o Palmeiras, tá? O Gabigol, o negócio é o seguinte, vamos falar muito agora do futuro do Gabigol. O negócio saiu a notícia de que está evoluindo conversas entre Palmeiras e Gabigol. Só que ao mesmo tempo, sai também que o Palmeiras pode estar disposto a ter o Gabigol no fim do ano. Aí, meu amigo, é mole. Aí é claro, qualquer clube vai falar que quer o Gabigol se for pegando ele livre, tendo um acordo só por salário ou por alguma luva mais baixa, tá tendo muito burburinho sobre essa situação do Gabigol no Palmeiras. E eu vou falar sobre isso com o Mauro César Pereira, com o velho Vamp. Mauro César Pereira, eu já sei a sua posição. Eu só te pergunto então, tem verdade ou não que você odeia esse negócio de monitorar, de sondagem, com os seus contatos de Flamengo? Você acredita que tem a verdade que as conversas com o Palmeiras estão evoluindo? Porque é muito fácil dizer que a conversa com o Palmeiras está evoluindo, mas dizer também que é só pro fim do ano. Pro fim do ano, eu acho que quase todo o clube vai meio que procurar o Gabigol. Por quê? Ele vai estar livre. É um jogador de nome. É um jogador que, querendo ou não, já teve muita qualidade e já decidiu muitos títulos para grandes clubes como Flamengo e Santos. Agora, tem alguma verdade ou é só caça-clique, na sua opinião, dessa evolução de conversas? Falando agora aqui com uma pessoa do Flamengo, a informação que me passou é o seguinte: o Flamengo não tem que falar com o Palmeiras nada enquanto o Palmeiras não acertar com o Gabriel. Que adianta o Flamengo conversar com o Palmeiras e o Palmeiras não acerta com o Gabriel? Então, a posição do Flamengo o Palmeiras quer o jogador? Procura a agente do jogador, acerta com o jogador, aí procura o Flamengo e fala, temos um acerto com o Gabriel. Vocês liberam o jogador? Sim. Aí faz uma proposta, negocia. Até agora isso não aconteceu. Eles conversam, né? O Anderson Barros trabalhou no Flamengo, conhece o Marcos Braz. Eles se falam, conversam. Agora, a gente pode tratar uma conversa entre os caras como se fosse estar definindo o negócio. Conversa. As pessoas conversam, as pessoas se falam. Né? As pessoas se falam. Então, existe um bom trânsito, inclusive, entre eles. O Anderson e o Marcos Braz. Então, o que tem hoje é isso. Flamengo e Palmeiras não tem nada. Nada. Sobre isso, efetivamente nada. Por quê? Primeiro, o Palmeiras tem que acertar com o jogador. Se o Palmeiras acertar um contrato com o jogador, olha, se o Flamengo te liberar, eu trago para você para cá agora, te pago tanto. Você aceita? Aceito. Aí o Palmeiras procura o Flamengo e fala, já acertamos com o Gabriel. O que vocês querem para liberar o jogador agora? Eu quero isso. Ok, concordo. Libera. Não concordo. Não teve acordo, espera o ano que vem. Pronto, simples assim. O resto é conversa fiada. O que está acontecendo é o seguinte, o Anderson Barros e o Marcos Braz conversam por WhatsApp, por telefone, aí alguém trata como notícia. Não é notícia, estão só conversando, mas não saiu nada daquilo ali ainda. Até porque, primeiro, o Júnior Pedroso, agente do Gabriel, tem que ter um acordo com o Palmeiras. O Palmeiras está interessado? Sim, parece que sim, né? Então, mas tem que ter um acordo. O resto é ficar esticando a corda e falando sobre nada. Quando tiver novidade, a gente fala sobre isso. Agora não tem novidade. O que pode acontecer? O mais provável agora é um clube assinar um pré-contrato com o Gabigol. Pra quê? Pra ele se apresentar no fim do ano. Porque hoje, eu acho que nenhum clube tá disposto a pagar alto pro Flamengo por causa de 6 meses. O Gabigol tá livre no fim do ano. O Vamp já deixou claro que acha que ele vai querer uma luva na mão dele. Ou seja, qualquer clube vai querer colocar um valor na mão do Gabigol, mas não na mão do Flamengo também.
Porque para liberar agora no meio do ano, o Flamengo já falou que é compensação financeira ou quer trocar por algum jogador. Ou algum clube aparece com algum jogador querendo trocar pelo Gabigol e o Flamengo aceite, ou dificilmente ele sai agora. Por quê? Porque vai ter que pagar um valor razoavelmente alto pro Flamengo, só para 6 meses, porque no fim do ano acaba o contrato, e um valor razoavelmente alto de luva pro Gabigol. E eu acho que um clube inteligente não faria isso sabendo que o Flamengo não vai renovar com o Gabigol, sabendo que ele vai estar livre no fim do ano. Vamp, Piperno, concordam? É difícil o Gabigol sair do Flamengo no meio do ano? A não ser que seja pro exterior, né? A gente não sabe se pode aparecer alguma proposta do exterior que agrade ao Gabigol. Eu acho que, primeiro, qualquer possível interessado, ele vai antes esperar a história lá no julgamento. Ou botar no contrato, né? Pois é, porque como que você vai fechar com um jogador agora que pode ser punido aí por um tempo bastante importante, bastante extenso. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. Segundo, eu também entendo que qualquer interessado mais racional, aquele interessado que tem amor ao seu dinheiro, esperaria o final do ano para não ter que pagar o Flamengo agora. Porque não faz muito sentido você dar uma grana agora, um dinheiro que você não precisaria gastar daqui 5, 6 meses. Né? Isso me parece também bastante lógico. Agora, eu vou te falar um negócio. Se o Palmeiras realmente contratar o Gabigol, eu lamento muito esse negócio. Eu lamentaria muito esse negócio. Você, como torcedor, não gostaria de ter o Gabigol no Palmeiras? E também como crítico, eu não vejo razão para o Palmeiras fazer um investimento desse tamanho. Primeiro, se o Palmeiras realmente fechar com ele, o Palmeiras muito provavelmente vai ter os 2 jogadores mais caros do futebol brasileiro na sua folha de pagamento. Dudu e Gabigol. Exatamente. O Dudu, a gente não sabe qual é o Dudu que o Palmeiras tem agora. Se é um jogador que em algum momento vai voltar a ser titular. O Gabriel, ele não joga há 1 ano e meio. Então, assim, haveria o risco de daqui 6 meses o Palmeiras ter os 2 jogadores... Uma dupla de ataque com interrogação. No banco. Né? Um dinheiro desse tamanho para 2 caras que talvez não sejam titulares. Então, eu acho que o Palmeiras tem se virado muito bem com esses garotos que estão subindo e tem mais uma fila para jogar. Tem o Luigi no banco, o Thales é o artilheiro lá do Brasileiro Sub-20 e tal. Então, o Palmeiras tem, nos últimos tempos, demonstrado que o caminho é por aí. É claro que se tiver uma grande oportunidade de mercado, a chance de trazer um jogador importante que possa solucionar problemas, melhor. Mas eu duvido que esse seja o caso do Gabriel agora. Qual é a certeza que ele vai dar? Não ao Palmeiras, mas a qualquer clube de que ele vai ser solução para alguma coisa se ele não joga 1 ano e meio. Isso aí, eu acho que é uma aposta de altíssimo risco. Vamp, sobre essa situação do Gabigol. Quando a janela abre, Tico? Semana agora, né? O pessoal que veio de fora vai poder jogar a partir, acho que do dia 16, né? Desse mês. Você sabe, Mauro, quando que abre a janela? Dia 10. É dia 10. Dia 10 de julho. E fecha, porque aí... Vai ter setembro, né? Então, Aí é muito tempo. Aí é tempo adoidado. Aí vai ser tempo. Mas se algum clube vai quiser ser fechar tempo... com o Gabigol pro meio do ano, tem que ser no dia 10, pô, pra ele jogar aí o restante da temporada. Não vai fechar em setembro. Como é que você tá falando? Então vai ter tempo até setembro, né? Eu quero ver o que vai acontecer com o Gabigol se ele ficar no Flamengo. Isso eu quero ver, porque eu tô achando que tá bem provável que ele fique no Flamengo. Que ninguém vai querer pagar esse valor de luva. E ninguém vai querer pagar um valor pro Flamengo. Eu tô achando que o Gabigol ele pode se lascar, porque ele vai ter pouca chance, ainda mais agora, e aí podem até perder interesse alguns clubes, na minha opinião. Mas vamos aguardar.